Bom, pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas. É uma alegria estar aqui hoje no compartilhamento de práticas do Colégio Rio Branco, em parceria com a Diálogos. Para mim é particularmente um orgulho, porque eu pertenço a essas duas casas. Para quem não me conhece, eu sou a Piti, coordenadora de projetos do Colégio Rio Branco, e hoje aqui comigo eu tenho 3 colegas, a Paola, a Renata e a Carol. A Renata vai estar com a gente no chat, interagindo com vocês, tá bom? E a Carol e a Paola vão compartilhar as nossas práticas com vocês. Mas eu também sou da Diálogos, sou parceira da Thelma, que está aqui comigo hoje, sócia e fundadora da empresa Diálogos, que tem 13 anos já e faz um trabalho lindo com formação de professores. Boa noite, Thelma. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Que alegria ver já rostinhos nessas janelas que viajaram conosco, né? Andréia, estou vendo aí Maura, vendo muitos parceiros que são embalados conosco nesse projeto que é a Diálogos, nessa empresa que busca cada vez mais, Reinaldo, qualificar a educação. É uma alegria essa partilha de práticas junto ao Colégio Rio Branco, com esse cafezinho, com esse suco, com esse desejo e essa sede, né? Essa busca de alimento que hoje a gente vai ter de educadores, que com certeza estarão compartilhando os seus saberes. E a gente vai sair daqui cada vez mais sabido, porque é isso que a Diálogos sempre busca, né? É a troca, é o diálogos. Somos plural, somos diálogos. E nessa noite eu quero deixar bem essa frase, algo especial entre nós. O cafezinho e somos professores. Então, obrigada pela presença de todas nessa quarta-feira, que tenhamos aí uma noite de muito saber junto ao Rio Branco. Obrigada, Thelma. Então é isso, né? Como é que a gente trabalha? Todo mês, a Diálogos faz uma curadoria de um livro para a formação do professor. E sempre convida uma escola a compartilhar práticas que estejam alinhadas, articuladas com o tema proposto pelo livro. Muito bem, o livro do mês de março é o livro Aprendizagens Visíveis, organizado pela Júlia Pinheiro Andrade, e que convida professores, né, a se debruçar sobre a metodologia Rotinas de Pensamento. O livro, ele traz artigos de professores de segmentos diferentes da educação básica e que trabalham com componentes curriculares diferentes. É uma excelente oportunidade para a gente ver como é possível trabalhar com rotinas de pensamento. Uma outra possibilidade que o livro apresenta é o trabalho de rotinas de pensamento na formação do professor. E aí, por conviver, por vivenciar a formação de professores na nossa escola, eu achei que seria uma excelente oportunidade convidar o Rio Branco para compartilhar as práticas da formação docente. É um trabalho incrível, é um trabalho incansável e por isso eu quero convidar a Carol e a Paola para fazer esse compartilhamento de práticas. Sem antes agradecer aos intérpretes em Libras, Rubens e Cristiane, por estarem aqui com a gente hoje. Para quem não sabe, nós temos um Centro de Educação para Surdos, um projeto que nasceu na década de 70 e que atende crianças e jovens surdos. É um trabalho também belíssimo da nossa escola. Boa noite, Carol. Boa noite, Paola. Agora é com vocês. Boa noite. Meu nome é Paola, então, como a Piti já me apresentou, eu sou, então, coordenadora de língua inglesa do Colégio Rio Branco e eu atuo nos segmentos de educação infantil e ensino fundamental, né? Coordeno os cursos, então, que acontecem tanto no turno curricular, quanto no contraturno também das crianças.
vou passar a palavra agora para a Carol para se apresentar um pouquinho. Boa noite, como a Piti disse, eu sou a Carol, sou coordenadora pedagógica do 6º ano até a 2ª série do médio, e é uma honra, uma alegria e uma grande responsabilidade participar dessa experiência. Queria agradecer especialmente a Piti pelo convite, ao Colégio Rio Branco pela oportunidade, e queria oferecer aos professores do colégio esse momento que simbolizasse, que representasse uma homenagem, uma celebração ao trabalho incansável que vocês têm feito, sobretudo nos 2 últimos anos que nós vivemos essa pandemia. Então, para que a gente possa contar um pouquinho da nossa prática, da nossa experiência, para a gente poder entender um pouco melhor o que a gente faz hoje, eu preciso fazer um recorte temporal de 2017 para cá. Então, eu peço licença para fazer essa contextualização para que a gente possa entender um pouco em que momento nós estamos e um pouco da nossa vivência. Eu represento, nesse momento, um grupo de trabalho, e aí eu vou contextualizar um pouquinho o que é esse grupo de trabalho, como ele se constitui ao longo da minha fala. Bom, em 2017, nós começamos a pensar e a projetar o novo ensino médio. E tínhamos uma preocupação de como preparar os jovens, os nossos alunos, para fazer as melhores escolhas. E uma pergunta sempre trazia muita inquietação para a nossa diretora-geral, professora Esther, que se perguntava por que tudo que é mais interessante fica fora da sala de aula, no período oposto. Bom, em 2018, a partir dessas reflexões, de muita pesquisa, de muito estudo, houve uma grande reestruturação curricular no Fundamental 2. Nesse momento foram criados componentes autorais e os módulos interdisciplinares. Esses módulos interdisciplinares eram formados a partir de inglês e de espanhol, e havia uma gradação ao longo das séries. 6º e 7º anos, o módulo interdisciplinar inglês com alguns outros componentes, 8º e 9º ano, 2 módulos interdisciplinares formados com inglês, espanhol e alguns outros componentes. Nós consideramos os módulos como janelas de oportunidade em que professores poderiam trabalhar conjuntamente atividades interdisciplinares, atividades integradas, com as 3 turmas ao mesmo tempo. Então, nós tínhamos uma plasticidade, nós temos uma plasticidade dentro da matriz curricular que garante um espaço, um momento para que as atividades interdisciplinares aconteçam nos mais diferentes moldes e nos mais diferentes ambientes da escola. Então, a primeira grande mudança, a criação dos módulos. A outra grande mudança, a criação de componentes autorais, como o Jovem em Perspectiva, que trata das mudanças da adolescência, e o CoQuest, o nosso cotidiano em questão. Esse componente curricular discute temas da vida real, sob diferentes perspectivas, com 3 professores diferentes ao longo do ano. Um professor de Ciências Humanas, um professor de Ciências da Natureza e um professor de Cultura Maker, fazendo com as crianças um trabalho investigativo e muita mão na massa. Esse trabalho é vinculado com os anos ou décadas internacionais da Unesco e também vinculado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. E o último período do ano é dedicado às sínteses das aprendizagens que são construídas no decorrer do ano. Bom, em 2019, a partir da experiência com o CoQuest, da arquitetura curricular dele e do trabalho desenvolvido por esses professores, nós tivemos uma outra inspiração para uma mudança curricular que foi transformadora, que é o C4, o ciclo 4. Foi chamado, então, de explosão do CoQuest, expansão do CoQuest. Até então, nós trabalhávamos com o ano dividido em bimestres, mas o trabalho que nós faríamos a partir de então não dá conta de trabalharmos dessa maneira. E então o ano letivo passou a ser dividido em 3 ciclos fundamentais, com aproximadamente 11 semanas cada um, 11 semanas de duração, e um último ciclo, que é o ciclo síntese, com uma duração menor de 5 semanas, que é o ciclo 4. Então, ciclos 1, 2 e 3, e o último ciclo de síntese, o ciclo 4. Esse ciclo, ele tem uma particularidade e tem uma característica e tem como premissa a personalização da aprendizagem. Nesse momento, professores e alunos desempenham papéis completamente diferentes dos demais ciclos.
há a possibilidade de 2 trilhas para os alunos. Um momento em que eles podem consolidar as aprendizagens essenciais do ano, no que nós chamamos de consolidação, em que existem aulas, retomadas conceituais, atividades avaliativas, e uma outra trilha que eles podem aprofundar os conhecimentos por meio do desenvolvimento de projetos interdisciplinares, que nós chamamos de aprimoramento. Foi nesse momento, então, que nós começamos a trabalhar com uma outra constituição de trabalho. Nós construímos o GT do C4. O GT tem uma característica muito peculiar, é um grupo de trabalho formado por diferentes profissionais da escola. Então, nós temos diretores, coordenadores pedagógicos, coordenadores de projetos, coordenadores de área, professores que desempenham múltiplos papéis, mas que têm como princípio a horizontalidade e a soma e complementaridade de saberes, e, sem dúvida alguma, muito trabalho colaborativo. Esse grupo tem como premissa sistematizar referenciais teóricos que vão amparar a nossa prática no ciclo 4, desenvolver pessoas e acompanhar esse processo, fazer a regulação desse processo. E uma grande responsabilidade, que é construir andaimes para a transformação da sala de aula. Acho que o maior desafio profissional de todos nós. Depois da vivência do primeiro C4, que foi no ano de 2019, nós percebemos que precisávamos passar a vivê-lo durante todo o ano para que a gente pudesse aprimorar o trabalho. Bom, chegamos 2020, 2021, anos de pandemia, e assim como todo mundo, nós também precisamos nos reinventar para que a gente pudesse dar continuidade a esse trabalho, porque nós mantivemos todas as aulas online e 100% do tempo com aulas ao vivo. E então, todas as nossas reuniões pedagógicas passaram a ser disputadas, elas nunca foram tão importantes. Normalmente, o trabalho do ano, né, do nosso ano letivo, começa na semana que nós chamamos de Encontro Rio Branquino de Planejamento. Então, na semana de planejamento, nós recebemos as premissas de planejamento que são apresentadas pela direção geral, e a partir dessas premissas, nós traçamos um plano de formação que vai se desenvolvendo semanalmente em reuniões pedagógicas, sejam reuniões com professores, com equipe técnica, com coordenadores de área. Desde 2019, junto com as premissas do ano, nós trabalhamos com foco de desenvolvimento, que nasceram da experiência do C4, a partir das nossas vivências e da avaliação, com professores, com alunos, com equipe técnica, com equipe pedagógica e com o próprio GT. Então, nós fizemos uma experiência, avaliamos essa experiência e passamos, a partir daí, a fazer todos os ajustes necessários para que a gente pudesse aprimorar o trabalho, uma vez que é um trabalho sem volta. Nós dissemos, à época, que o C4 virou a escola de cabeça para baixo e que a gente percebeu que esse era o lado certo. Então, por isso, é a nossa busca, essa construção dessa escola. Os focos de desenvolvimento que eu mencionei, eles são distribuídos ao longo do primeiro semestre do ano, e estão sempre vinculados a uma atividade prática e uma aplicação na sala de aula. Normalmente, nós apresentamos os conceitos desses focos. Por exemplo, esse ano nós temos 3 focos de desenvolvimento: aprendizagem ativa, projetos interdisciplinares e avaliação da aprendizagem. Esses focos são apresentados aos professores. Nós temos usado ao longo dos anos, dos últimos 2 anos mais especialmente, infográficos para trazer a parte conceitual e os referenciais teóricos para apresentar aos professores, e os coordenadores de área desenvolvem e aplicam com eles oficinas práticas para que eles possam aplicar em suas aulas as aprendizagens que eles vão construindo nessas oficinas com os coordenadores. Homologia de processo. Ao final do semestre, nós temos um encontro para compartilhamento de práticas. Anualmente nós fazemos isso. Nós temos um desejo muito forte de abrir esse evento para outras escolas, né? Provavelmente esse ano a gente volte aí a conversar sobre esse assunto, porque vai ser uma honra trocar práticas, conhecer também outras experiências. Então a gente vai tentar concretizar esse sonho. E no final de todos os anos, nós encerramos esse ciclo de síntese com um grande evento chamado Encontro Cultural. Ele também já acontecia antes da pandemia, mas nos 2 últimos anos aconteceu de maneira remota. Nesse evento, os alunos apresentam os projetos que são desenvolvidos
e essa apresentação é com as duas unidades, né? Os alunos e professores de Granja Viana e também de Higienópolis. No último ano, só para ilustrar um pouquinho a estrutura e o tamanho do evento, foram mais de 200 projetos apresentados durante 3 dias, entre as duas unidades. Então, é um evento que muito nos orgulha e que dá visibilidade para tudo isso que a gente vai trabalhando durante todo o ano. Eu queria convidar a Paola para contar um pouquinho de como acontece esse mesmo trabalho na educação infantil e no Fundi 1. Vou me valer aí da fala da Carol, então, do histórico que ela deu com relação ao ciclo 4, nosso ciclo síntese, né? Para falar um pouco sobre esse processo aí de visibilidade, de aprendizagem e de formação de professores também, dentro desse segmento, então, em que eu atuo, né? Da educação infantil e do ensino fundamental, né? Como a Carol falou, a partir das avaliações que a gente tem, né? Do ciclo 4, e participam dessa avaliação professores, alunos, enfim, né, toda a equipe. Então, a partir disso, são definidos esses focos temáticos, né? Os focos em que a gente vai atuar na formação dos professores. E aí a gente trabalha na educação infantil e no Fundamental 1 com 3 frentes, né, de formação. Então, a gente tem essa frente que é, sim, mais relacionada ao ciclo 4, esse ciclo síntese, então com habilidades e competências que os nossos professores e as nossas professoras precisam desenvolver para colocar de pé esse super projeto, que é o ciclo 4. A gente trabalha também com necessidades das áreas, então a gente entende que a gente tem esse foco principal que está mais no âmbito de abordagem e metodologia, né? A gente vem, então, para as formações das áreas, então, que a gente tem ciências, história, geografia, inglês, português, e aí a gente tem, por exemplo, uma necessidade formativa dos professores, né? Então, aspectos relacionados, por exemplo, à alfabetização cartográfica, conceitos relacionados com matemática, alfabetização, letramento, enfim, né? Assuntos diversos. E aí, por fim, a gente tem as necessidades que a gente observa cotidianas com relação a procedimentos de sala de aula, né? Enfim. Então, a gente observa, por exemplo, no Fundamental 1, nos anos iniciais, mas aí já para o ciclo mais final dos fundamentais, os reflexos da pandemia nas crianças, por exemplo, com relação a pontos de postura de estudante. Então, a gente observa, e eu sei que não é só a gente que observa, acredito que vocês, nas escolas em que vocês atuam também observam, né? Algumas, por exemplo, os alunos demorando mais tempo do que eles costumavam demorar antes para fazer registros no caderno, né? Demorar um certo tempo e ter uma certa dificuldade e precisar de um pouco mais de apoio do professor para se organizar. Então, por exemplo, a gente entende que trabalhar com os professores, modos deles ajudarem os alunos com esses procedimentos também é um foco formativo, né? E acho que dentro do Fundamental 1, a formação dessa postura de estudante, eu acho que é um dos pontos essenciais, né, Piti? A gente já conversou aí algumas vezes sobre isso, né? Sobre o quanto a escola tem que formar isso, né? E acredito que a gente, atuando na coordenação e aí na formação de professores, tem que abraçar isso e promover oportunidades dos professores refletirem sobre esses assuntos, né? A gente está agora também com a implementação do nosso programa internacional, e aí a gente também, Programa Internacional Rio Branco, um currículo lindo, em outra oportunidade, de repente em outro compartilhamento de prática a gente volta a conversar sobre isso, mas a gente está vendo então outras necessidades formativas também, né? Então, por exemplo, essa questão de postura de estudante, como é que isso se dá na aula de inglês, né? O que é ter uma boa postura de estudante na aula de inglês? Principalmente com relação ao uso da língua. Então, o aluno que sabe usar a língua já tem uma certa destreza para se comunicar e acaba não usando, né? Então, enfim, então, só para dar uma... E isso também vem pautando aí um pouco do nosso trabalho na formação específica da área de língua inglesa. Eu vou passar a palavra agora para a Piti, que vai falar mais um pouquinho sobre outros modos de tornar visíveis as aprendizagens, né? Isso, é interessante você trazer, né, o currículo internacional, né, que nós estamos
implementando, né? E ele também traz o trabalho com a metodologia de rotinas de pensamento, né, Paola? Então, o que eu queria, antes a gente vai propor agora uma dinâmica, né? E que a Paola vai trazer daquilo que acontece na formação de professores. A Paola vai propor uma dinâmica usando uma rotina de pensamento, então todo mundo aqui agora vai poder participar. Mas antes disso, eu queria dizer para vocês que quando vocês se inscreveram, a gente falou lá que os 100 primeiros inscritos, né, receberiam também um livro, né, escrito por professores da escola. Então, a gente quer dizer primeiro que a gente aumentou esse número, né? Então, muitas outras pessoas receberão também o livro. Né? Esse livro vai chegar na casa de vocês. Eu queria contar um pouquinho, compartilhar com vocês. Esses são os livros, olha só quantos livros já foram escritos pelos professores do Colégio Rio Branco desde 2017. Né? Essa é uma forma da escola tornar visível o trabalho que acontece, né, na nossa escola. E é bacana como, né, e também foi uma outra oportunidade que eu enxerguei, porque isso conversa muito com o trabalho da Diálogos. Né? A gente acredita na força do livro, né, na força da palavra, e quando a gente registra e quando a gente escreve, a gente declara ao mundo o nosso trabalho. Então está aqui, né, o trabalho lindo que o Rio Branco faz desde 2017, vocês vão ter a oportunidade também de conhecer um pouco mais. Além do livro, além desse compartilhamento de prática, tem também uma página que foi criada especialmente, né, para que a gente pudesse, né, de mais uma forma, compartilhar aquilo que é feito dentro da escola. Né? Então, está lá também com a gente fez uma curadoria com alguns projetos do ciclo síntese, né, sobre os quais a Carol falou. Então, tem lá alguns exemplos, desde a educação infantil até o ensino médio. Tá bom? Então, agora, a Thelma levantou a mão. Thelma, você quer falar? Você está sem... Aí. É que estava bloqueado. Não, eu queria dizer que isso das práticas, e por a gente estar embalando também esse saber, hoje mesmo, eu enviei agora há pouco para a Piti, a gente recebeu um contato, né? Chegou agora umas 18h30, uma pessoa dizendo que pela primeira vez ela se tornou um associado embalado da Diálogos, que ele é um gestor de uma das maiores escolas de Gramado, com 1.000 alunos, atende a 80 educadores, e a qualidade do material e do recebido, e que fazia tempo que ele buscava o material e que contemplou muito neste kit. E que vocês são parte dele, porque a gente está compartilhando e embalando práticas. E quando a gente embala a prática, a gente está embalando saberes, a gente está embalando trocas. E isso que vocês estão fazendo, registrando, colocando em livro, deixando marcas para que outros educadores possam também, né, cada vez mais embalar-se, se sentirem incentivados, se inspirarem para poder também registrar e assim a gente poder ir transformando a educação juntos. Então, eu queria registrar porque cabe a vocês este carinho, né? Eu estou vendo rostinhos aqui lindos balançando aqui, que são associados da Embalados, e essa prática aqui, hoje mesmo nós recebemos uma linda Dilma que está na janela aqui, a gente falou, não, isso precisa ser contado para mais gente. E vocês chegaram a mais de 2.000 educadores em mãos, tá bem? Muito bom, muito bom. Obrigada, Thelma. Então, vamos lá, Paola? Vamos propor essa dinâmica, essa rotina de pensamento. Você explica para eles, e aí depois eu compartilho a tela para eles participarem? Vamos lá. Então, bom, então, a ideia é a gente falar um pouco sobre as rotinas de pensamento, de fato, fazendo uma rotina de pensamento, né? Para isso, eu vou pedir que vocês respondam uma pergunta para a gente,
por meio de uma rotina que se chama 3-2-1. Então, são 3 palavras, 2 perguntas e uma metáfora ou uma símile, né? A símile é quando a gente fala, por exemplo, assim, leve como ar, né? Enfim, quando eu faço uma comparação aí usando figuras de linguagem. Bom, o que a gente gostaria que vocês postassem, então, a Piti vai compartilhar um QR Code aqui na tela, e a Renata, minha parceirona de língua inglesa, de GT, de internacionalização, vai compartilhar no chat um link. Vocês vão falar, então, por que fazer rotinas de pensamento e informações de professores? E vocês vão responder essa pergunta com 3 palavras, né? Então, vai aparecer, a Piti vai projetar aí um QR Code, pronto, né? Um QR Code, o link já está no chat, e aí, num primeiro momento, vocês digitam 3 palavras que respondam essa pergunta, num segundo momento, 2 questões, e num terceiro momento, uma metáfora que responda essa pergunta. Vamos pensar aí nos 4 minutinhos para isso? Será que dá tempo? Acho que dá sim. Se precisar de um pouquinho mais, a gente espera um pouquinho. Quer repetir a pergunta, Paola? A pergunta, então, a pergunta então é: por que utilizar rotinas de pensamento na formação de professores? Eu vou esperar só mais um pouquinho e vou trocar o compartilhamento de tela para já apresentar a tela do Mente, tá bom? Com as respostas. Eu acho que enquanto vocês vão respondendo, acho que uma coisa que vale a pena lembrar é que as rotinas de pensamento, elas estão dentro desse grande guarda-chuva, né? De visible thinking, né? Da aprendizagem, do pensamento, da cognição visível. E aí, isso tem a ver com deixar visíveis os pensamentos, esses processos, e as rotinas de pensamento são um modo. Tem muitos outros modos de fazer isso, né? A gente tem na educação infantil já consagrado, né, o processo de registro e documentação pedagógica. A gente tem, por exemplo, dependendo do tipo de registro de caderno que você propõe com seus alunos, também é um outro jeito. Essa documentação que a gente tem em produtos finais também é um outro jeito, né? E aí a gente tem esses livros que vocês receberão, que foram escritos com muito carinho pelos nossos educadores, né? Então eu acho sempre legal lembrar que a rotina de pensamento é um jeito, né? Tem vários outros também. Paola, no Fundamental 2 e Médio, nós temos essa experiência também do ciclo 4, em que os alunos vão construindo, ao longo desse último ciclo, né, durante o período em que eles estão fazendo as suas pesquisas, eles vão construindo um portfólio de todas as etapas das pesquisas. Então, nós temos também, ao final do processo, não só a apresentação do projeto em si, mas todo o percurso registrado, todas as perguntas que motivaram as discussões, as pesquisas, as entrevistas, né? Então, nós temos também o trabalho com parcerias, com uma plataforma que vai dando para a gente essa condição de registro das aprendizagens dos alunos. Eu acho que sempre esses processos, né, tipo portfólio, essas documentações, quando elas são levadas para o Fundamental 2 e para o ensino médio, quando os alunos também já têm mais maturidade e conseguem ter, acho que uma autoria e uma intencionalidade maior nos seus próprios registros, eu sempre acho isso potente, né? Acho que tem muitas práticas que a gente faz que são tão bacanas de educação infantil, e acho que a escola, às vezes, com as pressas, né, de prova, Enem, a gente vai deixando para trás, né? Esses processos, eles são tão ricos. Ó, já temos aqui uma nuvenzinha de palavras. A gente tem no centro, né, organização, né? Então, de organização, e eu vou me dar ao luxo aqui de ter eu fazer as metáforas e vou trazendo um pouquinho essas palavras aqui para minha fala, né? Então, a rotina de pensamento, ela, de fato, organiza os momentos didáticos, né? A gente pode organizar a formação de professores, a gente organiza o processo, né? A rotina de pensamento, ela dá uma espécie de um andaime para a organização de pensamento, né? E eu fazer isso na formação de professores,
eu possibilito que os professores, eu dou esse andaime para que eles organizem, né, o seu processo, o seu pensamento. Vamos ver, né, um aperfeiçoamento, então a gente tem a ideia da vivência, de vivenciar, né, essa prática, e aí também ir se aperfeiçoando. Acho que tudo que a gente vivencia como aprendiz, né, como a Carol falou da homologia de processo, tudo que a gente vivencia como aprendiz é mais fácil depois de transpor para a sala de aula. A gente tem aqui também reflexão. Então, as rotinas de pensamento, como eu falei, elas organizam essa reflexão e elas também elas organizam e, ao mesmo tempo, elas proporcionam elas dão visibilidade para esse processo reflexivo, né? Então, vocês vejam, no momento em que vocês foram escolhendo as palavras, vocês foram, de algum modo, e de um jeito sintético, dando visibilidade para o modo como vocês fazem essas relações, né? De formação de professores e de rotinas de pensamento, né? Poderia ficar a noite toda lendo as palavras aqui, mas a gente tem uma certa pressa, né? Vamos agora para as perguntas, então. Iti, na verdade, Paola, posso pedir para você falar sobre uma palavra que ela é uma palavra-chave, claro, que está lá? Claro. Que é a questão da intencionalidade. Sim. Então, a intencionalidade, eu acho que isso é uma palavra-chave mesmo, me passou batido, e acho que a gente tem aqui uma questão dupla de intencionalidade, né? A intencionalidade do formador, né? Quando eu proponho uma rotina de pensamento, eu tenho uma intenção que o professor que está nessa formação percorra um caminho comigo, né? E uma intenção de que ele aplique isso na sua sala de aula. E aí, bom, então eu tenho essas duas intenções principais, né? Uma intenção da vivência e a intenção daí da aplicação. Você quer falar mais alguma coisa sobre as intencionalidades, Carol? Não, eu acho que você falou muito bem. Só completaria que não existe um planejamento efetivo sem intencionalidade. A gente saber exatamente onde a gente precisa chegar, os caminhos que a gente escolhe para isso, né? E a gente precisa saber exatamente por onde, né? Por quais caminhos a gente vai levar o aluno. Sim. E por isso a gente precisa pensar no planejamento, em quais objetivos, em quais recursos, em quais metodologias, né? Então, eu acho que essa palavra é uma palavra muito importante que gruda com todas as outras que você foi trazendo. É verdade, eu acho que a intencionalidade é a chave mesmo, né? Vamos para as perguntas, então. Vou deixar vocês lerem, não vou ler todas, né? Porque acho que são muitas perguntas, mas a gente tem, assim, como utilizar em prática com os alunos. A gente está vendo aqui, a gente vai falar hoje sobre como utilizar com os professores, mas eu e a Carol, vamos nós duas fazer pontes de professores que já falaram que utilizaram nas suas salas de aula, né? Como a rotina pode dar visibilidade ao trabalho desenvolvido, né? Eu acho que se a gente for pensar sobre o processo que a gente está fazendo aqui, a gente já vai vendo um pouco dessa visibilidade, né? Eu tenho, por meio do registro dessas palavras, dessas perguntas e depois das metáforas, um percurso que tem acontecendo. Essa rotina, na verdade, a gente está adaptando aqui. Ela, na verdade, ela é 3, 2, 1, ponte. Então, a ideia é que você faça no início do processo essa rotina, né, sobre algum tópico, alguma pergunta, algum problema, né, algum caso disparador. E aí, no fim do processo, você faz novamente essa rotina, né? Os aprendizes, então, registram as palavras, as perguntas e as metáforas antes e depois. E aí, depois, no fim do processo, eles comparam, né? Eles comparam as duas ideias, né? As palavras, perguntas e metáforas de antes com as de depois, e fazem uma reflexão sobre as aprendizagens e os avanços, né? Então, a rotina, ela ajuda muito a dar visibilidade para o pensamento e para o processo como um todo, né? E acho que, assim, muitas das coisas que estão aqui, a gente vai conseguir abordar quando a gente estiver falando aqui das rotinas que a gente fez com os professores e os resultados que a gente tem. E agora vamos para as metáforas, né? De por que usar rotinas de pensamento na formação de professores, né? Pensar como o professor faz enxergar o mundo de uma maneira diferente, delicada como um elefante em uma loja de louça.
só sei que nada sei, né? Hoje mesmo a gente estava na sala de coordenação do Fundamental 1, na unidade de Dianópolis, e a gente estava conversando, né? Que quanto mais sabida a gente vai ficando num assunto, mais perguntas a gente tem. E parece que menos mais coisa falta para a gente saber, né? Doce como mel, education sheds new light on dark spaces, dar asas à imaginação. Eu acho que a rotina de pensamento, ela possibilita muitas dessas coisas, né? Agora eu vou pedir licença para a Piti, vou compartilhar com vocês um pouquinho, então, do trabalho com rotinas de pensamento no Fundamental 1, né? Então, como eu vinha falando antes, a gente está num processo de implementação de um novo currículo, né, de língua inglesa, que foi pensado e idealizado por um GT, que é o GT de internacionalização. Então, como vocês veem, os GTs aí, né, com tudo no Colégio Rio Branco, a gente trabalha muito assim. E ouso dizer que até os GTs, eles são uma oportunidade formativa para a própria gestão, né? Um momento em que a gente se debruça num assunto e estuda bastante. Bom, mas então, com essa implementação, a gente viu aí necessidades, né, formativas da equipe, né? A gente pensar que a participação, na verdade, na sala de aula bom, dependendo da sua concepção teórica, né? Mas a gente aqui no Rio Branco acredita que é por meio da participação nas atividades que os alunos vão refletir, vão dar visibilidade ao que eles estão pensando e então vão construir conhecimento novo, né? Se a gente pensar no cenário da língua inglesa, em que eu tenho a língua como meio e como ponto de chegada, o aluno precisa de certos apoios para organizar o seu pensamento e para organizar a sua participação. E aí, como a Piti falou, né, o papel das rotinas de pensamento, em especial nessas atividades que a gente está proporcionando interdisciplinares para os nossos alunos nas aulas de inglês. A partir dessa necessidade, né, então a gente pensa, né, bom, no momento em que eu proponho na aula em inglês rotinas de pensamento para os meus alunos, o que eu estou fazendo? Eu estou ajudando eles a organizarem a participação deles, né? Então, como eles vão falar, eu consigo trabalhar com um repertório de língua e de expressões para eles participarem dessa rotina de pensamento de um jeito um pouco mais limitado, do modo que o aluno que é mais experiente na língua inglesa consiga voar, né? E não dependa desse apoio, mas o aluno que é mais iniciante, ele consegue se apoiar, então, nessa língua para construir a sua participação, né? E aí a gente tem a personalização de ensino que a Carol falava, né? Bom, e aí, para a gente chegar nisso, então, começamos a trabalhar nas formações de professores, das professoras que trabalham com o currículo internacional na língua inglesa, a fazer aí algumas rotinas de pensamento durante a formação. Deixa eu... Estou compartilhando já, né? E aí, por que falar de rotinas, né, na formação? Então, a homologia de processos que a gente já falou, a questão da gente poder dar visibilidade para o modo como o professor pensa. Eu sempre ao término das rotinas, eu trago uma reflexão para os professores e para as professoras. Eu vou usar professoras porque eu trabalho com F1 infantil. E aí são todas mulheres. Então, vou usar professoras, né, intencionalmente, né? Tenho aqui uma equipe de professoras só. Mas então, eu convido as professoras a refletir um pouco sobre esse processo, como foi fazer a rotina, qual a diferença de eu responder uma pergunta como essa que vocês fizeram, dando palavras, perguntas e metáforas, em vez de eu simplesmente falar o que eu quero, né? Qual que é a diferença que isso faz? E aí é para elas falarem sobre o seu processo de pensamento e o processo, enfim, o seu processo de aprendizagem e sobre a própria rotina. E a rotina também permite uma documentação do processo, né? Então, quando a gente usa muito no branco, ferramentas como o Padlet, como o próprio Jamboard, que é gratuito, né? Então, a gente vai documentando essas rotinas de pensamento e eu consigo ver, ao longo do tempo, como as professoras vão entendendo determinado assunto de modo diferente e o modo como elas vão organizando o pensamento também. Por exemplo, a gente fez aqui essa rotina do 3-2-1, a gente estava abordando um assunto que era o seguinte, né? A gente tem nesse currículo internacional atividades que são relacionadas ao desenvolvimento de conteúdos, né? E não são focadas no ensino da língua pura. E aí a gente tem um desafio. Eu tenho alunos que não são falantes de inglês como língua de nascimento, tenho salas com níveis variadíssimos, né? Então eu tenho muita heterogeneidade linguística na sala de aula.
E, ao mesmo tempo, eu tenho também que pensar que eu quero que meu aluno fale sobre um assunto, mas não necessariamente ele tem já esse vocabulário, então eu preciso repertoriá-lo. E a gente estava falando, então, assim, qual é o nó, né? Eu tenho essa situação-problema, então fale sobre essa situação-problema usando 3 palavras, 2 perguntas e uma metáfora. E aí, nessas formações que a gente faz em pequenos grupos por série, eu só vou falar dessa rotina, tá bom, Piti? E aí eu já passo a palavra. Professor, né? Começa Imagina, tá incrível! Mas então, nesses pequenos grupos por série, né, nessas reuniões que são semanais, o que eu peço para elas, né? Para elas manterem uma corzinha de post-it da professora, porque daí eu consigo ver o processo de pensamento delas. E aí eu consigo ver, por exemplo, os lugares de formação diferentes, né? Que elas se encontram. Então, por exemplo, né, era para falar sobre esse cenário. Eu preciso que o aluno participe, eu preciso que ele participe em inglês, talvez ele tenha repertório, talvez não tenha. E aí, né, como é que a gente resolve esse problema enquanto o professor planejando aula? E aí, assim, olha só que interessante, né? Eu tive uma professora que colocou assim, flexível, interessante e focado, para falar de plano de aula, né? E as perguntas, como decidir qual atividade é melhor, né? Como dividir os blocos de aprendizagem, né, durante o ciclo. E aí a questão do professor como modelo. Então, uma professora muito tateando o assunto, né? Assim, explorando, né? Bem, assim, respostas bem exploratórias. E aí eu vou ter, por outro lado, essa professora que postou em amarelo, falando assim, de plano, né? De planejamento, plano, aprendizes e produção. E aí, como pergunta, ela coloca o que os aprendizes vão fazer de fato na aula, né? E como a gente ajuda eles a produzir. E aí, na terceira parte da metáfora, olha como ela já aponta um caminho de solução, falando dos andaimes, né? Que é a folding e da importância da modelagem nesse processo. Então, a gente começou a abordar esse assunto por meio dessa rotina. Depois a gente procedeu a leitura, aí a gente foi para os planejamentos que elas já tinham... as atividades que elas já tinham planejadas, e daí eu pedi para elas contrastarem o planejamento com o que aconteceu de fato na sala de aula, e o que faltou pensar, o que não faltou, né? Então, vocês veem como a rotina de pensamento na formação de professores, né? Ela nos possibilita ver o processo formativo do professor, ela documenta esse processo, e ela também dá para o professor um andaime, né? Eu dou para o professor um jeito de pensar na resolução desse problema, né? E abre. Deixa eu ir adiante aqui. Tem um outro que eu não vou explorar. E aí depois a gente usa, sempre quando a gente tem leitura nas formações de língua inglesa, a gente procede a essa rotina que é palavra, acho que a tradução para o português é palavra, trecho, frase. Em que você tem que ler e para sintetizar você tem que escolher uma palavra que chamou sua atenção, uma expressão, né, que é de 2 ou até 4 palavras, né, seria um sintagma em português, né, que chamou a sua atenção, e aí uma frase, né, e a ideia é que essa palavra, essa phrase e essa frase, elas vão contando a história do texto, elas resumam o texto. Então, a gente, por meio dessa rotina, a gente vê também como é que o professor ele está entendendo e o que ele está destacando desse material que foi lido, né? E aí a gente, enfim, compartilha, eu peço para eles falarem sobre os conceitos a partir do texto, e tem sido bem proveitoso. Por fim, né, como eu trabalho com os pequenos, com os professores pequenos, e teve não me lembro em qual episódio do podcast da Diálogo, que eu acho que foi a Fabi que falou, né, que os professores dos pequenos são grandiosos, né? Eu acho que a gente trabalhar com os pequenos da educação infantil é incrível, mas é também incrivelmente desafiador. As crianças são muito potentes e a gente, como adulto, tem que saber como assumir, o que é muito difícil, né? E ajudá-los a ter autonomia nos processos, né? E aí tem uma coisa que as pessoas sempre se perguntam, né? Que é, mas eu dou aula para o infantil 3, como é que eu vou usar a rotina de pensamento, né? E se a gente for na internet, e eu recomendo que os professores de educação infantil entrem na internet
e pesquisem, né? Educação infantil, rotinas de pensamento, early years, thinking routines. Vocês vão ver vídeos lindíssimos de professores fazendo rotinas de pensamento com os alunos pequenos, assim, pequenininhos, né? Muito pitocos. E como as crianças são sabidas, né? E como que essas rotinas de pensamento dão para os alunos bem pequenos andando. O que a gente fez no currículo internacional, né? A gente mapeou rotinas de pensamento para serem feitas desde o infantil 2 até o 5º ano. E aí as professoras estão fazendo consistentemente essas rotinas de pensamento com os alunos. E aí está sendo muito lindo, porque elas vêm trazendo, né, de infantil 3, né? A gente fez uma dinâmica que era para falar, era uma unidade temática sobre este sou eu, né? E aí as crianças, as famílias enviaram fotos das crianças nas suas roupas preferidas. E aí a gente fez aquela rotina de pensamento do eu sei, eu vejo e eu pergunto, né? See, think, wonder. E elas fizeram isso com as crianças pequenas, né, de infantil 3. E aí as crianças falando das cores que elas viam, das peças de roupa que elas viam, o que elas viam naquela imagem, e para falar dos amigos, né? E a gente vê, então, que o nome rotina de pensamento é rotina porque a ideia é que a gente vai fazendo e a gente vai praticando, e a gente não pratica uma vez, a gente pratica várias vezes, de modo que isso vire de fato, né, uma estrutura de pensamento, né? Então, a gente tem falado, tenho conversado muito com elas de fazer também essa rotina do word, phrase e sentence para leitura de poema, né? Então, olha como é potente, né, e como ajuda. A Carol agora vai compartilhar um pouquinho das práticas do F2 também, de formação de professores com rotina de pensamento, e eu vou passar a palavra para minha colega, então. E só antes de passar a palavra para a Carol, depois que ela compartilhar, a gente vai terminar com mais uma dinâmica de rotina de pensamento, com rotina de pensamento, hein, pessoal? Tem que todo mundo ficar até o final para participar. Muito bem. Só um pouquinho. Bom, antes de falar exatamente, né, da rotina de pensamento, esse aqui é o site que nós temos trabalhado, né? Há algum tempo nós temos tentado organizar da melhor maneira possível a nossa rotina, a nossa dinâmica, e encontramos nessa ferramenta um modo de concentrar todas as informações e documentos importantes e necessários para o trabalho diário do professor, para que ele não tenha que ficar procurando documentos em diferentes espaços. Então, a gente concentrou tudo num site. O site desse ano é esse aqui. E nós temos aqui, então, semanalmente, reuniões pedagógicas. Acho que tem algum microfone aberto. Eu acho assim, mas esse rosa assim. Pronto. Muito bem. E dentre todos os materiais que precisamos, que se encontram aqui, nós temos uma organização, uma rotina de reuniões, e todas as nossas reuniões semanalmente, elas têm uma estrutura de roteiro, né? Então, nós temos trabalhado com algum tipo de rotina de pensamento ou com estratégias que trazem visibilidade ao pensamento dos professores ou com metodologias ativas há bastante tempo. Eu diria que, dentre todos os prejuízos e toda a tristeza que a pandemia trouxe na vida pessoal, na vida profissional de todos nós tivemos alguns ganhos muito importantes. Uma unificação e uma união muito maior entre os professores das duas unidades do colégio. Nós trabalhamos no Fundi 2 e Médio todas as semanas com aproximadamente 100 profissionais das duas unidades, com diferentes dinâmicas de trabalho. E na Educação em Fundi 1, também as reuniões são quinzenais, com essa quantidade, se não até maior, de professores, né, Paola? Então, a distância e o trabalho remoto nos aproximou, né? Então, acho que nós ganhamos muito com isso. Então, eu queria dar um destaque agora para a nossa reunião do dia 15, há 2 semanas, em que nós trabalhamos com algumas estratégias para tornar o pensamento visível.
Como eu disse lá no começo da minha fala, nós trabalhamos com os focos de desenvolvimento e nesse dia 15 era o dia de trabalho com esse primeiro foco de desenvolvimento, que é a aprendizagem ativa. Nós começamos... só um pouquinho. Nós começamos o trabalho com um infográfico que traz um pouquinho do que eu falei sobre o conceito da aprendizagem ativa. Então, uma definição, princípios, as metodologias ativas que possibilitam o desenvolvimento da aprendizagem ativa, mas a frase principal desse documento é essa: toda aprendizagem genuína deriva da experiência. Então, tudo o que a gente faz vem da experiência, é para a experiência, para que a gente possa potencializar cada vez mais a aprendizagem dos nossos alunos e dos nossos professores. E como eu tinha dito, sempre ao final dos infográficos nós temos os referenciais que amparam a nossa prática. Muito bem, nessa reunião do dia 15, nós trouxemos uma situação-problema, temos aqui esse professor hipotético aqui, que a gente apelidou desde a época da pandemia de o professor Machado. Então, a gente despersonifica, né, quem está passando por problemas, quem está precisando de ajuda, quem está querendo desenvolver a sua prática é um outro professor, então a gente também se desloca um pouco, se distancia, né? O Saramago tem uma frase que diz que a gente precisa sair da ilha para enxergar a ilha. Então, a gente, de vez em quando, usa umas alegorias para que a gente possa se distanciar um pouquinho e enxergar o nosso trabalho. Então, o professor Machado estava conversando com a professora Matilda, que é essa outra professora aqui, e eles precisavam preparar, considerando todo o cenário, né, do retorno à escola presencial, desse pós-pandemia aí, que a gente pode falar que é um pós-intermediário, enfim, mas ele precisava criar uma atividade na sua aula, considerando o cenário que nós estamos, mas utilizando as metodologias ativas, para que ela não tenha um fim em si mesmo, mas que ela realmente promova evidências de aprendizagem e aprendizagem profunda. Dado esse contexto, nós fomos para as oficinas conduzidas pelos coordenadores de área. E aqui sim, aí temos também no roteiro uma série de referenciais, né, que nós usamos para montar esse trabalho. Trouxemos os 3 principais pressupostos teóricos que baseiam o nosso trabalho, que é o trabalho do Vygotsky, que é a zona de desenvolvimento proximal, o princípio dos andaimes do Brunner e a taxonomia de Bloom. Então, esses pressupostos teóricos também amparam e sustentam a nossa prática. E fomos para as oficinas conduzidas de maneira brilhante pelos coordenadores de área. Queria dar um destaque especial também ao trabalho da coordenação de área e dizer que, sobretudo, um trabalho desse porte, desse tamanho, dessa profundidade, não se faz sozinho. Então, são muitas mãos, muitas cabeças pensando e muito trabalho envolvido. E aí eu queria só mostrar rapidamente algumas dessas oficinas, alguns desses roteiros, para ilustrar um pouquinho como é que isso foi feito. Então, aqui um roteiro para a oficina de língua portuguesa, em que elas tiveram uma orientação um pouco diferente. Os professores deveriam selecionar uma rotina de pensamento dentro de um leque de possibilidades para introduzir, sistematizar e aprofundar ideias. Então, os professores construíram isso. Aí nós temos aqui, só para ilustrar rapidamente, a produção, né? Os professores, isso tudo remoto, tá? Os professores trabalhando em pequenos grupos, cada um escolheu uma rotina de pensamento e fez uma produção durante 1h40, que é o tempo da nossa reunião noturna. E isso depois vai para a prática, como eu tinha dito. Muitas das atividades que aconteceram aqui já foram colocadas em prática. Aqui um outro roteiro, na área de ciências humanas. Nós também procuramos sempre trazer uma imagem, um texto, um vídeo que sensibilize, que promova uma reflexão, né, para que a gente entre no propósito da reunião. Então, aqui, uma outra rotina de pensamento, as meninas escolheram o cabo de guerra. Então, a partir dessa afirmação, né, para que eles avaliassem se ressentimentos pessoais podem levar a uma guerra, pensando no contexto da guerra da Ucrânia e Rússia, e aí os professores também fizeram um trabalho num cabo de guerra aqui dentro do Jamboard.
A área de inglês e de espanhol, né? A nossa coordenadora que está aqui no chat com a gente bebeu da fonte desse trabalho todo de rotinas de pensamento, então ela trouxe muitas estratégias de aprendizagem ativa e engajamento para que os professores conhecessem. Muitos já são utilizados nas aulas de inglês e de espanhol, então temos aqui uma outra quantidade grande dessas estratégias e o compromisso delas serem aplicadas nas próximas aulas, né, nas próximas semanas de aula. E, por fim, o roteiro da área de... Só um minutinho. Da área de ciências da natureza. Um grupo de professores está fazendo parte de uma formação com a Rosedale Academy e também as aprendizagens que os professores passaram nessa formação foram trazidas para dentro dessa formação diária, e os professores também aprenderam algumas estratégias de forças e fraquezas, das respostas do meu favorito não, né? Quando uma resposta errada é perfeita para o professor fazer o gancho para trazer o aluno para a aprendizagem novamente. E uma outra estratégia utilizada, que foi os cartazes âncoras, né, que são aquelas pistas que dá visibilidade realmente ao pensamento do aluno com relação àquele tópico estudado, que podem ser espalhados pela sala de aula, podendo, inclusive, ficar ali expostos em momentos de avaliação. Então, todos os professores passaram por essas formações no dia 15, né? E com o compromisso de colocar em prática em suas aulas a partir de então. E aí, como eu disse, no final de junho, num momento de compartilhamento de práticas coletivo, nós convidaremos os professores para apresentarem as suas aprendizagens num grande evento. Então, acho que é isso. Deu para passar um pouquinho por todas as áreas de maneira rápida, mas só para ilustrar um pouquinho o resultado e a provocação, e esse livro que a gente leu e está estudando, Aprendizagens Visíveis, que tem sido um divisor de águas mesmo, porque a riqueza desse livro, e eu preciso dizer que eu me apaixonei por ele, porque você começa a ler, é um livro de estudo muito mais do que leitura, e a cada lugar que você lê, você encontra um outro universo de possibilidades, de recursos, e é incrível. E eu só queria dizer, por fim, uma coisa muito importante, né? Nós sabemos que somos uma escola muito privilegiada. Temos recursos tecnológicos, fomos muito amparados durante a pandemia, isso é inegável. Mas nós podemos fazer muitas, para não dizer todas, essas rotinas, essas estratégias, só com papel e com as crianças. Né? Então, nós não temos esse empecilho para desenvolvermos outro tipo de aula, além das aulas expositivas, enfim, e a gente pode ousar muito aqui para que as aprendizagens das crianças sejam cada vez mais profundas, significativas, e o trabalho dos professores também, tá bom? É isso, Piti. Muito bom, Carol. Tem gente perguntando aqui sobre o nome do livro. De novo, o livro se chama Aprendizagens Visíveis. Ele faz parte do kit da Diálogos Embalados do mês de março. Eu tive o prazer e o privilégio de compartilhar isso aqui, né, com a Carol, com a Paola, né, com a Esther, a professora Esther, nossa diretora do Rio Branco. Quando esse livro caiu na minha mão lá na Diálogos, eu com a Thelma falamos, né, este é o livro que a gente vai embalar. Ele traz a experiência, né, e dá voz à experiência de sala de aula brasileira, né, sobretudo brasileira. Então, realmente, esse compartilhamento de prática começa na leitura do livro, né, e vem ao encontro deste outro compartilhamento de práticas que a gente está fazendo aqui agora, né. Então, agora, como a gente prometeu, né, vamos fazer uma rotina. Vamos propor uma nova rotina, uma outra rotina né, de pensamento, e agora quem vai conduzir é a Carol, né? Essa rotina. Vamos lá. Vamos lá, você vai projetar o QR Code dela e a... Sim, vou sim, peraí. E a Rê põe aí também no chat para... Vocês podem fazer de várias formas, então vai direto pelo link ou
Seu microfone fechou, viu, Piti? Enquanto isso, então, enquanto a gente coloca aqui, só para explicar, né, um pouquinho do contexto, o nome dessa rotina é manchete, ela favorece a prática da síntese. Então, tendo em vista o que nós conversamos aqui nesse tempinho, que nós pudemos mostrar, o que a Paola nos ensinou sobre rotinas de pensamento, a ideia é que agora vocês acessem o Mentimeter, que a Piti vai estar colocando aqui para a gente, e tem uma orientação para que, a partir de tudo que vocês ouviram, vocês escrevam uma manchete, como manchete de jornal, né? Que sintetize a essência e o que foi mais relevante para você nessa apresentação. Então, pensa nas manchetes de jornais, quando a gente lê, assim, aquilo que chama atenção, né? Então, olha aí, algumas, vou compartilhar aqui, que já estão chegando, Piti, já estão chegando algumas manchetes aqui, dando visibilidade aos pensamentos dos professores. Compartilha você, então. Peraí, deixa eu compartilhar, me empolguei aqui, Piti, peraí. Eu esqueci que eu tenho que compartilhar a tela, peraí. Tá aparecendo já? Tá dando para ver, Piti? Já tem uma preferida aqui que eu mais gostei. Olha aqui, que legal. Extra. Professor de outra escola se apaixona pela organização do Colégio Rio Branco. Pensamentos pedagógicos na educação. Professores tornam visíveis seus pensamentos. Experiências significativas de rotina de pensamento. Leia mais. Essa rotina, ela é fantástica para quando você termina um tópico com os alunos e você quer fazer uma síntese, que eles tragam para pensamento visível aquilo que ficou mais importante da aula, né? Então, é uma coisa muito rápida, é muito curta e mobiliza, envolve, engaja e promove memória, né? Então, olha só, as coisas que a gente tem aqui, ó. Extra, consegui ver meu pensamento e possibilitei que outras pessoas o vissem também. Inovar ação, como tornar visível a aprendizagem do aluno. Extra, professores vivenciam rotinas de pensamento e aplicam em sala de aula. Colégio Rio Branco tem propostas inovadoras para a educação brasileira. Muito bom. Educadores desenvolvem cooperação, compartilhando suas práticas. Colégio Rio Branco faz a diferença para a educação. Muito generosas as notícias, as manchetes, né, Piti e Paola? Muito bom, muito bacana. Isso aqui era mesmo para sintetizar o que nós fizemos nessa noite, que muito nos enche de orgulho, né, meninas? Isso mesmo, Carol. Aproveitar e agradecer o convite e a oportunidade a essas duas instituições, a Diálogos e ao Rio Branco. E eu falei para a Piti que eu queria dizer que eu estou embalada desde 2018, quando eu ainda era professora de F2, né? Quando eu era professora especialista, vocês sabem como é, né? Era F1, F2, médio, que mais viesse pela frente, né? E foi quando eu decidi que eu queria começar a trabalhar com coordenação em escola. E aí eu procurei um clube de assinaturas que tivesse livros de formação. E sou embalada desde então. E eu sempre digo para todo mundo que grande parte da minha formação de coordenadora foi via Diálogos. Então, agradeço muito a Diálogos. É uma honra estar aqui com vocês hoje. E uma honra ser do Colégio de Rio Branco. Obrigada, professora Esther, a toda a direção, a Piti pelo convite, a Carol e a Renata, minha parceira de GT, de coordenação de inglês, e a Carol, minha colega também de coordenação. Muito obrigada, gente. Muito bom. E olha só, a gente começou com a Thelma, né, dando boa noite, boas-vindas a toda, a Thelma, né, representando a Diálogos, e a gente vai terminar com a querida professora Esther, diretora-geral do Rio Branco, que está aqui com a gente e quer também, né, dar uma palavrinha. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Thelma, Piti, muito obrigada por essa oportunidade de encontrar colegas, podemos compartilhar um pouquinho da nossa história.
ouvindo, né, a Carol, a Paola, a Piti, que também faz parte do time, eu sinto um profundo orgulho, né? Um orgulho das pessoas que fazem essa escola no dia a dia, porque as transformações, elas não acontecem por desejo, né? A gente sempre quer uma escola diferente. As transformações, elas acontecem por atitude. E não são grandes atitudes, são atitudes diárias, constantes, que nos permitem mudar. E é isso que a gente vê, né? Eu estou sentindo aqui um orgulho profundo desse grupo maravilhoso, desse time, e estou sentindo orgulho profundo desses colegas aqui, que por meio de diálogos embalados estão buscando seus caminhos. Se a gente olhar pelos limites, a gente faz muito pouco, mas se a gente olhar pelas possibilidades, a gente faz coisas que nem sequer a gente imagina. E eu tenho certeza que cada educador que está aqui vai olhar a sua vida, a sua prática, a sua rotina, os seus sonhos, e vai construir, dia após dia, uma escola diferente. Não a escola que a gente fala, mas aquela escola que a gente vive. Para terminar, se não falo demais, a gente vê muita vitrine de modernidade com pouca consistência pedagógica. E a consistência pedagógica a gente faz assim, estudando, trocando e aprendendo, fazendo, porque a gente não aprendeu a fazer isso. Muito obrigada a todos e muito obrigada pela oportunidade. Fico emocionada, de verdade. Beijo no coração de vocês. Boa noite, pessoal. Obrigada. Que a gente possa ter mais encontros como esse. Obrigada pela oportunidade, Piti, todo mundo, um abraço forte. Boa noite, pessoal. Thelma, obrigada. Obrigada. O brand da Diálogos é deslocamento. E o que a gente fez aqui foi um deslocamento cognitivo incrível. Foi uma busca, uma viagem, que a gente possa, então, agora, cada vez mais nos encontrarmos nas viagens, nos embalados, nas formações, se deslocando e aprendendo, gente. Obrigada mesmo, boa noite para todos. Boa noite.